Fala pessoal, Palpite do Xande aqui na área, trazendo palpites anais para o jogo desse sabadão, dia 12 de abril, vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso bilhete da quinta-feira, né, tava faltando o jogo do Internacional, o Internacional venceu de 3-0, beleza? E tínhamos, galerinha, no nosso bilhete da quinta-feira, tínhamos também o Betis venceu e o Al Ittihad, ele venceu também, beleza? Green no nosso bilhete da quinta-feira, galerinha, vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP. Beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha. Vem com show, vem com o Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Galerinha, falando dos nossos palpites da quinta-feira, né? O jogo do Al Raed contra o Al Ahly, né? Aqui acertamos todos os palpites, né? Vitória do Al Ahly e Al Ahly para vencer e marcar mais do que 1.5 gol. Deu green, beleza? Galerinha, aqui, né? Veio o Hamburgo, né? Eu acho que esse time do Hamburgo saiu das profundezas do inferno. Só pode. Time miserável, galera. Como é que pode o Hamburgo, o líder do campeonato, melhor time jogando em casa, pega, galera, o Brushwash, que era o 17º antes dessa rodada, era o 17º time aqui como pior visitante, né? Ele só era melhor visitante, galera, do que o Regensburg. O Brushwash jogando fora de casa só tinha feito, galerinha, só tinha feito 11 gols em 15 partidas. Aí hoje pega o líder do campeonato e faz 4 gols. Só a Denise para explicar um negócio desse. Esse Hamburgo não vem mais nunca aqui nos nossos palpites, beleza? Para ele vencer, mais nunca, beleza? Esse time das profundezas aí do inferno, beleza? Vamos para cima. Esse time quebrou o nosso bilhete da sexta-feira. Galerinha, Galatasaray e Sanzuspor, né? Acertamos aqui todos os palpites. Jogo acima do e-mail bateu. Vitória do Galatasaray bateu. Jogo do NEC contra o Volvijik, acertamos tudo novamente. Deixei, galerinha, jogo para o NEC, jogo acima de 1.5 gol, bateu, né? Ambos marcam, bateu. Jogo acima de 2,5 bateu, acertamos tudo. Excelsior contra o Oz, acertamos tudo novamente. Vitória do Excelsior para vencer, marcar mais do que 1.5 gols. Handicap asiático menos 1,5 contra o Excelsior, bateu também. Green em todos os palpites. Telstar e Den Haag, galerinha, acertamos tudo novamente. Jogo acima do 1,5 bateu. Falei da combinada de ambos marcam, ou jogo acima de 2,5 bateu, ambos marcam, acertamos tudo. Jogo, galerinha, do Wolfsburg contra o RB Leipzig, acertamos tudo novamente. Jogo acima do 1,5 bateu, ambos marcam, bateu. Jogo acima de 2,5 bateu, acertamos tudo. Jogo do Lens, galerinha, contra o Reims, aqui acertamos nada, né? Aqui zebrou também, esse time francês e esses times aí, galerinha, da França, para falar a verdade, tirando o PSG, o resto é tudo uma M, para falar a verdade, beleza? Udinese e Milan, galerinha, aqui acertamos todos os palpites, né? Jogo acima do 1,5 bateu. Nossa combinada de ambos marcam, o jogo acima de 2,5 bateu também, beleza? Jogo do Valência contra o Sevilha. Aqui, galerinha, acertamos o palpite mais provável, que foi jogo abaixo de 3,5. Beleza? Acreditava no placar de 1-1, ficou só no 1-0. Beleza? Vamos pra cima. Galerinha, pedir pra você que ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, ajudar o amigo a chegar aqui na marca dos 11 mil inscritos, beleza? Tá aqui todos os dias, ainda não é inscrito, galera, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, o vídeo alcançando aí 50 comentários, o que é 50 comentários, né? Mas a galera não deixa. O vídeo passado teve 5 comentários, então eu trago só o bilhete normal. O grupo VIP lá, amanhã eu vou mandar uns 10 bilhetes por lá, beleza? Vamos pra cima. Começando, galerinha, nossos palpites aqui desse sabadão, né? Primeiro jogo logo cedo, Manchester City e o Crystal Palace. Galerinha, o Manchester City, que está na sexta colocação, 52 pontos, vai pegar o Crystal Palace, que é o 11º colocado com 43 pontos. Joga dentro de casa, o Manchester City vem de 3 vitórias, um empate, a derrota, todos os 5 jogos acima de 1.5 gols. E o Crystal Palace, jogando fora de casa, vem fazendo bons jogos, com 4 vitórias, um empate, com 4 jogos acima de 1.5 gols. E nos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias do Manchester City, 2 empates e 1 vitória do Crystal Palace. Todos os 5 jogos, galerinha, com placar acima de 1.5 gols, beleza? Galerinha, aqui eu acredito em um jogo para sair pelo menos 2 gols, acredito no jogo acima do 1,5.
beleza? Que dá uma cotação em torno de para complementar um bilhete, jogar acima de 1,5 gols. E galerinha, acredito que não saia 5 gols nessa partida, acredito no abaixo de 4,5, com uma boa cotação também aqui para complementar um bilhete, beleza? Acredito nessas duas opções, acredito na dupla chance aqui no Manchester City, acredito que ele pode conseguir o empate jogando dentro de casa como palpite mais provável, beleza? E galera, meu palpite arriscado de cotação maior é a vitória do Manchester City. Manchester City para vencer a partida. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Manchester City, beleza? Galerinha, aqui é o contra o São Paulo, né? Campeonato da Alemanha. Galerinha, temos o que é o lanterninha do campeonato e o São Paulo é o 15º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Que é o jogando de casa. Vem mal, né, galera? Com apenas 2 derrotas e 3 empates e nenhuma vitória, né? E todos os 5 jogos acima de 1,5 gols, beleza? Saindo pelo menos 2 gols na partida do que é o jogando de casa. E, galera, o São Paulo jogando fora de casa vem de outra bagaça também, com 3 derrotas e 2 empates. E 4 jogos com mais do que 1,5 gol na partida. E confronto direto entre eles, 2 vitórias do Kiel, 2 vitórias do São Paulo e 1 empate. Todos os 5 jogos acima de 1,5 gols, beleza? Sempre jogo movimentado em gols aqui quando os dois times se encontram. Galerinha, aqui é condição de desespero, né, para o Kiel, tem que tentar buscar a vitória jogando dentro de casa. O São Paulo é um dos times mais fracos aí do campeonato, então o Kiel vai se atirar para tentar vencer essa partida, pode fazer gols e sofrer gols, beleza? Vou aqui, galera, palpite mais provável, jogo acima de 1,5 gols com uma boa cotação, jogo acima do 1,5, esse é meu palpite mais provável, beleza? E o palpite de cotação maior só vou em gols, aquela combinada que eu sempre falo, tudo junto, ambos marcam ou jogo acima de 2,5. Galera, essa combinada em algumas casas esportivas não tem. Então, como eu sempre recomendo a casa lá que eu faço meus bilhetes, lá tem ambos marcam ou jogo acima de 2,5 gols, beleza? Tudo junto. E o palpite de placar exato, 2-2, beleza? Galerinha, temos o Bayer Leverkusen contra o União Berlim, beleza? Na classificação, o Leverkusen está na segunda colocação, 62 pontos. Tá 6 pontos aqui do Bayern de Munique, né? Bayern de Munique, galerinha, que já antecipando, vai jogar no meio da semana pela Liga dos Campeões, né? Então pode poupar alguns jogadores, beleza? E vai jogar, galerinha, contra o Leverkusen, né? Vai jogar contra o União Berlim, que é o 13º colocado, 33 pontos. Jogando dentro de casa, o Leverkusen, galerinha, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, com 4 jogos acima de 1,5 gols, beleza? Enquanto o União Berlim jogando fora de casa, vem oscilando com 3 vitórias e 2 derrotas, todos os 5 jogos acima de 1,5, e nos confrontos diretos entre eles são 3 vitórias do Leverkusen e 2 empates, todos os 5 jogos, galera, sempre saindo pelo menos 2 gols, beleza? 5 jogos com placar acima de 1,5 gols, últimas 2 partidas, o Leverkusen meteu aí 2 sapatadas, venceu um jogo de 4-0, o outro de 5-0, beleza? Comando de campo aí do Leverkusen. Galerinha, acredita em gols, né? É a tendência aqui para esse jogo, vamos torcer, né? Que não nos decepcione, vou em jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete, esse é meu palpite mais provável. Acredito na vitória do Leverkusen, mas aqui eu já vou como palpite um pouco mais arriscado, beleza? E quem quiser uma cotação maior, para aumentar ainda mais a cotação, Leverkusen para vencer e marcar mais do que 1,5 gols, beleza? Você placar exato, 3-1 para o Bayer Leverkusen, 3-1 para o time da casa. Galerinha, Brighton e Leicester, campeonato inglês. O Brighton, que é o 9º colocado, 47 pontos, né? Precisa da vitória, né? Para tentar encostar aqui no Aston Villa e tentar ainda uma vaga na competição europeia. Vai pegar o Leicester, que é o 19º colocado, com apenas 17 pontos. O Brighton jogando dentro de casa, galerinha, vinha fazendo até bons jogos, né? Mas perdeu os últimos 2 jogos, então acredito que agora ele vai jogar e vai tentar se recuperar e buscar a vitória jogando dentro de casa, beleza? Então nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, e todos os 5 jogos acima do 1,5, na verdade foram apenas 4 jogos acima do 1,5, tivemos aí 1-0 aí no Brighton contra o Nottingham, beleza? Que essa foi após os pênaltis, no tempo normal foi 0-0 o jogo, beleza? Galerinha, confronto direto entre eles, 2 vitórias do Leicester, 2 vitórias do Brighton e 1 empate, e todos os 5 jogos com mais que 1,5 gol na partida, e 4 jogos deram ambos marcos. Galerinha, eu vou aqui em gols como palpite mais provável, né? O Leicester também está desesperado, precisa sair lá da zona do rebaixamento, vai para cima, vai tentar atacar, fazer gols e pode sofrer gols. Então, jogo acima de 1,5 gols, esse é meu palpite mais provável aqui no jogo do Brighton contra o Leicester. Acredito na vitória do Brighton também como palpite mais provável, beleza?
E galera, meu palpite é arriscado, é o Brighton para vencer e marcar mais do que 1.5 gols. Vitória do Brighton e mais do que 1.5 gols na partida. Possível placar exato, vou de 3-0 aí para o Brighton, beleza? Galerinha, Nottingham e Everton, também do campeonato inglês. O Nottingham fazendo um bom campeonato, terceira colocação, 57 pontos. Vai pegar o Everton, que é apenas o 15º colocado, com 35 pontos. Nottingham, galera, jogando de casa, 4 vitórias e um empate. E o Everton jogando fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, beleza? Confronto direto entre eles. 3 vitórias do Everton, né? Everton já venceu 3 vezes, o Nottingham jogando dentro de casa, um empate e apenas uma vitória do Nottingham, mas tem muito tempo, em 1995. E galera, 3 jogos com mais que 1.5 gol na partida. Galerinha, eu vou acreditar na dupla chance aqui no Everton. Everton não, galera, dupla chance aqui no Nottingham, né? Aqui o Nottingham sempre faz jogos duros contra o Everton, ao contrário, né? O Everton sempre faz jogos duros contra o Nottingham. Embora o Nottingham esteja aí numa boa situação no campeonato, não vou arriscar muito na vitória dele. Aqui eu vou de dupla chance no Nottingham, galera. Nottingham com empate, esse é meu palpite mais provável, beleza? E meu palpite arriscado de cotação maior é jogo acima de 1.5 gols, para sair 2 gols na partida, beleza? E galerinha, vou acreditar no possível placar exato, vou de 1-1, beleza? Galerinha, Inter de Milão contra o Cagliari, né? Campeonato da Itália, né? Galerinha, chamar a atenção, né? Tem alguns times que vão jogar a Liga dos Campeões no meio da semana, né? Já falei lá no início do Bayern de Munique. A Inter de Milão, galerinha, também vai jogar no meio da semana, né? Ele que, galerinha, que venceu, né? O Bayern de Munique jogando fora de casa, né? Por 2-1. Então, vai ter o jogo de fora, né? Ele pode poupar alguns jogadores aqui contra o Cagliari aqui. Então, cautela aí nos investimentos, beleza? Tanto é que a cotação está aumentando. Galerinha, na classificação, a Inter é o líder do campeonato, né? Com 68 pontos, apenas 3 pontos de vantagem aqui para a Nápoles. Vai pegar o Cagliari, que é o 15º colocado, com apenas 30 pontos. A Inter, galera, joga dentro de casa, vem fazendo excelentes jogos, são 5 vitórias seguidas, 4 jogos acima de 1.5 gols. E o Cagliari jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 empates, beleza? Confronto direto entre eles, 3 vitórias da Inter e 2 empates, né? O último jogo entre eles no ano passado teve um empate aí de 2-2. Galerinha, Inter e Cagliari, eu vou deixar como palpite mais provável, galerinha. Deixa eu olhar aqui o casa com empate anula, como é que tá aqui. Muito baixa, né? Não dá para ir. Não vou deixar nesse momento aqui como palpite mais provável. Eu vou, galera, para Inter vencer um dos tempos, beleza? Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Esse vai ser meu palpite mais provável. Inter para vencer um dos tempos, beleza? E o palpite arriscado, eu vou na vitória da Inter, beleza? Inter para vencer a partida. E vou acreditar, galera, no possível placar exato de 2-0 para a Inter, beleza? Mesmo poupando alguns titulares, né, para jogar na Liga dos Campeões, acredito que a Inter possa vencer essa partida, né? Mas vou deixar como palpite a vitória seca, como palpite mais arriscado. O palpite mais provável eu vou deixar para ela vencer um dos tempos, beleza? E o placar exato já falei, né? Já falei 2-0 para a Inter, beleza? Galerinha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né? Mesma situação do jogo anterior que eu falei. O Bayern de Munique vai jogar, né, pela Liga dos Campeões, perdeu o primeiro jogo de 2-1 dentro de casa, vai ter que correr atrás do prejuízo fora de casa, beleza? Então ele pode poupar alguns jogadores aqui nesse jogo contra o Borussia Dortmund, né? Embora seja um clássico, né? E também ele esteja aqui lutando pelo título, né? Está 6 pontos de vantagem aqui do Bayer Leverkusen. Então, possa ser que ele poupe alguns jogadores ou não. Aqui tudo pode acontecer, galerinha. Então, cautela aí nos investimentos, beleza? Galerinha, Bayern de Munique, líder do campeonato, 68 pontos. Borussia Dortmund, 8º colocado, 41 pontos. Jogando de casa, o Bayern de Munique vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Todos os 5 jogos com marca de 2,5 gols na partida. O Borussia Dortmund jogando fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas, com 5 jogos, né? Todos os 5 jogos acima de 1.5 gols. Confronto direto entre eles, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Bayern de Munique e 1 vitória do Borussia Dortmund. E todos os 5 jogos com marca de 1.5 gols na partida. Galerinha, aqui meu palpite mais provável, eu vou em gols. Vou em tudo junto, para jogar acima do 1,5 não tem cotação, tá baixo. Então eu vou de
ambos marcam o jogo acima de 2,5. Aquela opção que eu sempre falo, tudo junto. Ambos marcam o jogo acima de 2,5 gols. Esse é o meu palpite mais provável. Se não tiver, galera, na sua casa esportiva essa opção, vocês vão aí no mais de 2 gols asiáticos. Mais de 2 gols asiáticos. Para ser vencedor tem que sair 3 gols, e se sair só 2, o investimento é devolvido, beleza? E meu palpite arriscado, mesmo podendo poupar jogadores, vou arriscar na vitória do Bayern de Munique jogando dentro de casa. Esse é o meu palpite arriscado. Você placar exato 2-1 para o Bayern de Munique, beleza? Galerinha, temos Juventus contra o Lecce, né? Campeonato italiano. Juventus na 5ª colocação, 56 pontos. Precisa da vitória para ficar entre os 4 primeiros, né? Os 4 primeiros têm a vaga aí garantida para a Liga dos Campeões. Então, acredito que a Juventus vai fazer de tudo para vencer essa partida. Joga aqui, galera, contra o Lecce, que é apenas o 17º colocado, beleza? Galera, Juventus jogando dentro de casa, 2 derrotas e 3 vitórias. E a Lecce jogando fora de casa, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Confronto direto entre eles, 4 vitórias da Juventus e 1 empate. Beleza? Galerinha, aqui eu vou para a Juventus. Vitória da Juventus, esse vai ser meu palpite, né? A cotação está aumentando, mas vou arriscar na vitória da Juventus. Quem quiser uma cotação mais safe, né? Vai para ela vencer um dos tempos, beleza? A cotação deve estar em torno de 1,18 a 1,20, então diminui um pouco a cotação. E o palpite arriscado, Juventus para vencer e marcar mais do que 1,5 gols, beleza? Possível placar exato, 2-0 para a Juventus. Galerinha, temos um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, Juventude contra o Ceará. Temos, galerinha, o Juventude aqui na 8ª colocação e o Ceará na 3ª, beleza? A diferença de 1 ponto entre eles. É a 3ª rodada do Brasileirão, galerinha. Juventude jogando dentro de casa, vem fazendo bons jogos, são 5 vitórias seguidas. E o Ceará jogando fora de casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Juventude e 2 empates, beleza? Apenas um jogo ficou acima de 1,5 gols. Galerinha, aqui eu vou na tendência, né? Geralmente os confrontos entre Juventude e Ceará são jogos com poucos gols. Eu vou em jogo abaixo de 3,5 gols, beleza? Jogo abaixo de 3,5 para complementar um bilhete. E, galerinha, meu palpite é arriscado, de cotação maior, né? O jogo, como eu já falei, né? O palpite mais provável eu vou de jogo abaixo de 3,5, galerinha, para complementar um bilhete, beleza? Jogo abaixo de 3,5. E o palpite arriscado eu vou na dupla chance aqui no Juventude com empate, beleza? Vou acreditar no possível placar exato de 1-1, beleza? E, galera, temos Leganés contra o Barcelona, né? O Barcelona aqui também vai jogar pela Liga dos Campeões no meio da semana. Só que, galerinha, no primeiro jogo o Barcelona já meteu aí um 4-0 no Borussia Dortmund. Então, ele pode entrar com seus jogadores titulares, né, nessa partida de amanhã, né, para tentar buscar a vitória mesmo jogando fora de casa, né? E, galerinha, melhorar aqui sua colocação no campeonato, né? Melhorar não, aumentar sua vantagem para o Real Madrid, né? Ele está com 67 pontos, e o Real com 63, 4 pontos de diferença. Ele buscando aqui a vitória, galerinha, ele pode abrir bem, né, mais essa vantagem, né? Coloca aí uma diferença aí de 7 pontos. O Real Madrid vai jogar também pela Liga dos Campeões no meio da semana. Tomou uma sapatada do Arsenal, né? Fora de casa, perdeu de 3-0. Muito provavelmente ele vai poupar seus jogadores, alguns de seus jogadores aí no final de semana, beleza? Para jogar o jogo da Liga dos Campeões no meio da semana, visto que ele tem que reverter um resultado muito adverso, né? Perdeu fora de casa de 3-0. Então, jogo aqui importante para o Barcelona, buscar a vitória, né? E aumentar a vantagem aqui para o Real Madrid, beleza? Ele que já venceu o primeiro jogo lá da Liga dos Campeões pelo placar de 4-0, tem como administrar esse jogo, mesmo sendo um jogo fora de casa. Aí, o Leganés joga dentro de casa, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, e o Barcelona 5 vitórias jogando fora de casa. Confronto direto entre eles, galerinha, são 3 vitórias do Barcelona e 1 vitória do Leganés, beleza? Galerinha, aqui eu vou para o Barcelona vencer a partida, beleza? Vou para o Barcelona vencer a partida. Esse vai ser meu palpite mais provável. Vitória do Barcelona. Quem não quiser ir para o Barcelona vencer a partida, vai para ele vencer um dos tempos, com a cotação mais safe aí, em torno de 1,18 a 1,20, beleza? E o palpite arriscado, galerinha, é Barcelona para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Possível placar exato 2-1 Barcelona, beleza? E, galera, o último palpite de hoje, Vasco contra o Sport, né? Tem mais jogos, galerinha, lá do Campeonato Brasileiro, mas esses vai lá pro grupo VIP lá, em forma de palpite ou de bilhete, beleza? Galerinha, Vasco, vem aqui na
11ª colocação, e o Sport, 18ª colocação, né? O Sport que fez 2 jogos, ganhou, empatou um e perdeu o outro, beleza? E o Vasco tá aqui com 3 pontos, venceu um e perdeu o outro também, beleza? Galerinha, o Vasco jogando de casa, vem aqui, galerinha, de 3 vitórias e 2 derrotas, e o Sport vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto entre eles, 4 vitórias do Vasco, 1 empate, e com relação a gols, né, oscila, aqui tem jogos, 4 jogos acima de 1,5 gols, e tivemos um 0-0 aí no último jogo entre eles, com o mando de campo aqui do Vasco, beleza? Galerinha, meu palpite mais provável, eu vou aqui na dupla chance no Vasco, vou de Vasco com empate, beleza? Esse vai ser meu palpite mais provável. Quem quiser o palpite arriscado, galerinha, vou arriscar em gols, em jogo acima de 1,5 gols, como palpite arriscado, beleza? Possível placar exato, 2-1 para o Vasco, beleza? Quem quiser também, uma opção é o casa com empate anula para pegar uma cotação maior, beleza? Palpite e placar exato, já falei, 2-1, beleza? 2-1 Vasco. Galerinha, esses foram nossos palpites, né? Para esse sabadão. Quem chegou até aqui, galerinha, dá uma força aqui ao Xande, né? Se inscreve no canal. Se não for inscrito, deixa um like e seu comentário. O vídeo alcançando aí 50 comentários, eu trago mais palpites. Mais bilhetes para vocês, beleza? Galerinha, minha sugestão de bilhete para esse sabadão. Vou aqui para Juventus vencer um dos tempos. Pode vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza? Jogo do Bayer Leverkusen, galera, eu vou em jogo acima de 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. E, galera, eu vou aqui de Inter de Milão contra o Cagliari, né? Vou numa possível vitória da Inter, mas vou me precaver com empate, porque a Inter tem jogo da Liga dos Campeões no meio da semana, então vou só de casa com empate anula, beleza? Repetindo, galerinha, vou aqui Juventus para vencer um dos tempos, vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Inter de Milão com empate anula, beleza? Possível vitória da Inter, mas com empate anula. E no jogo do Bayer Leverkusen, vou de jogo acima de 1,5 gols, beleza? Essa é a minha sugestão, galerinha, de bilhete para esse sabadão. Vamos para cima, galerinha, desejo para vocês um excelente sabadão, né? Quem quiser participar do meu grupo, o VIP do Palpite do Xande, ó, melzinho na chupeta lá, é apenas R$19,99 mensal, galerinha, é mensal. Muita gente entra lá, quero participar. Eu mesmo falando que está aqui, que tem um custo de R$19,99, mas o pessoal entra lá e diz, eu não sabia que tem um valor a ser investido. Tem, galera. Tem que ajudar aqui o Xande, porque aqui no YouTube eu não ganho praticamente nada. O cara ganhar R$10 por vídeo é nada, galera. Aqui só quem gosta de trazer palpite mesmo que vem aqui para gravar vídeo e deixar para vocês, beleza? Então, só quem gosta mesmo, porque financeiramente aqui para mim só é prejuízo, para falar a verdade. Perco tempo, né, praticamente uma tarde toda para pesquisar os jogos, gravar vídeo, editar e mandar para vocês. Sem falar que eu trabalho o dia todo, né? Só chego em casa 6h30 da noite. Então, vamos para cima, beleza? Galerinha, desejo para vocês um excelente final de semana, né? Um excelente sábado, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.